Olá pessoal do grupo Volcer Delta. Bom, essa rodada eu fui desafiado a falar sobre prisão preventiva. É um pouco difícil falar sobre prisão preventiva num grupo de estudo para delegado e trazer alguma coisa nova. A galera já sabe a maioria das coisas, já sabe de tudo sobre prisão preventiva. Então eu vou tentar fazer uma breve revisão aqui para a gente lembrar sobre alguns aspectos da prisão preventiva. Começando pelos requisitos da prisão preventiva, que são caracterizados nas expressões fumus commissi delicti e pericum libertatis. É, o fumus commissi delicti ele vai estar presente quando houver a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, enquanto que o pericum libertatis vai estar naquelas quatro hipóteses que a gente já sabe de cor, que é a garantia da ordem econômica, a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução criminal. Mas a gente tem que lembrar que, além dessas quatro hipóteses, a gente também pode ter a decretação da prisão preventiva quando houver dúvidas sobre a identidade civil da pessoa que está sendo acusada e essa pessoa não conseguia fornecer elementos para sanar essa dúvida sobre sua identidade, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, e isso é importante não só na Lei Maria da Penha, na violência doméstica e familiar contra a mulher, mas também quando houver violência doméstica e familiar contra idoso, criança ou adolescente, pessoa deficiente ou enfermo. E por último, quando houver o descumprimento de uma medida cautelar pessoal. A gente sabe que a prisão ela é a última ratio. E se for suficiente, a gente deve preferir sempre uma medida cautelar pessoal diversa da prisão. No entanto, se for decretada essa medida cautelar diversa da prisão e ela for descumprida, então pode ser decretada a prisão preventiva. Bom, sobre o cabimento da prisão preventiva, ela é cabível nos crimes dolosos em que a pena privativa de liberdade é superior a 4 anos. É importante lembrar, principalmente quando for fazer prova prática, que para atingir esse requisito dos 4 anos, a gente pode somar as penas, se for concurso material, e utilizar também de majorantes ou qualificadoras. E lembrar que no caso de o agente ser reincidente, a gente não precisa atingir esse requisito de 4 anos para ter o cabimento da prisão preventiva. Bom, o prazo da prisão preventiva ele não é certo, ele não está especificado em lei, ao contrário da prisão temporária, que pode ser decretada por 5 e renovada por mais 5, ou 30 mais 30 no caso dos crimes hediondos. A prisão preventiva ela não tem esse prazo certo. Ela deve durar enquanto durarem os motivos que ensejaram a sua decretação. Mas é importante lembrar que se você passar de um determinado período, que a doutrina chama de um prazo razoável de cárcere, essa prisão passa a ser ilegal, cabendo o relaxamento. E aí vai uma diferenciação entre relaxamento, quando ela passa a ser ilegal por excesso de prazo, para revogação, quando não mais subsistirem os motivos que ensejaram a sua decretação. Bom, duas coisas. O STF decidiu, primeiro, que pode haver a troca dos motivos que ensejaram a prisão para manutenção dessa prisão. Por exemplo, o agente foi decretado sua prisão para garantir a instrução criminal, já cessou essa instrução criminal, mas há indícios de que ele possa fugir. Então eu vou poder renovar, manter essa prisão com base para assegurar a aplicação da lei penal. Nessa opção, então houve a troca dos motivos e manteve-se a prisão. Como também é possível, segundo o STF, que após o relaxamento por excesso de prazo, se persistirem os motivos, ou melhor, se surgirem novos motivos, eu posso decretar de novo essa prisão, independente de ter havido relaxamento por excesso de prazo. Bom, a prisão, o momento dela é durante qualquer fase da persecução penal, e daí eu vou me referir tanto ao inquérito policial quanto ao processo penal. Lembrando que no inquérito policial ela não pode ser decretada de ofício pelo juiz, ela deve ser decretada a pedido do Ministério Público ou por representação do delegado de polícia. E na fase do processo penal ela pode ser tanto pedida pelo Ministério Público quanto decretada de ofício pelo juiz.
Lembrar que há a possibilidade de você decretar a prisão preventiva mesmo antes da instalação do inquérito. Se nas investigações preliminares já houverem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, eu posso representar, eu como delegado de polícia posso representar pela decretação dessa prisão. Bom, para finalizar, falar sobre apresentação espontânea e excludentes de licitude. Lembrar que a apresentação espontânea do preso não vai impedir a decretação da prisão preventiva, mas se houverem elementos que evidenciem que a prática do fato se deu sob uma excludente de licitude, ou seja, o agente agiu em legítima defesa, ou em estado de necessidade, então a prisão preventiva não deve ser decretada, ela não é cabível. Bom, e por último, o clamor público, que foi questão da prova prática do Pará, pedia para falar sobre um dos requisitos era pedir para falar sobre clamor público, mais especificamente falar que o clamor público ele não é uma hipótese prevista para o cabimento da prisão preventiva, ou seja, é incabível prisão preventiva ou manutenção da prisão preventiva quando a razão for o simples clamor público mediante a gravidade do fato, etc. É isso aí, pessoal. Até a próxima rodada e rumo à posse.